Já alguma vez pensou nisto? Como é que chegamos aqui? Como é que a nossa forma de ver o mundo, a relação entre sociedade e natureza, nos trouxe até à beira de uma crise ambiental? É exatamente para perceber as raízes sociológicas deste problema que cá estamos hoje. E para começar, acho que esta citação de Anthony Giddens diz quase tudo. Captura na perfeição o espírito do nosso tempo. Viver hoje é viver com uma incerteza constante, onde os riscos que corremos não são apenas acidentes ou desastres naturais. São, na verdade, o resultado direto daquilo que nós próprios fazemos. Isto leva-nos diretos a um conceito que é absolutamente central para esta conversa: a ideia de sociedade de risco. Parece complicado, mas a base é bastante simples e ao mesmo tempo muito poderosa. A nossa sociedade moderna já não se define tanto pela riqueza que produz, mas sim pelos perigos que ela própria cria. O sociólogo Ulrich Speck foi quem melhor definiu isto. Basicamente, a lógica mudou por completo. Antigamente, o grande problema era como distribuir a riqueza, como combater a escassez. Hoje, o grande desafio é como distribuir o risco. Pensem nisto. As alterações climáticas, a poluição, os perigos nucleares, tudo isto são uma espécie de efeitos secundários do nosso próprio sucesso industrial. E esta é mesmo a grande viragem. A principal preocupação da nossa sociedade já não é tanto alcançar um bem, como por exemplo o bem-estar para todos. A grande preocupação passou a ser evitar o pior. E quando falamos de o pior, falamos de catástrofes à escala global, muitas vezes invisíveis, com consequências que podem ser totalmente irreversíveis. É interessante que o Ulrich Beck não estava sozinho nesta análise. O Anthony Giddens, que citámos no início, também olhou para este fenómeno, mas com um ângulo um pouco diferente. Para Beck, o risco é o novo motor da sociedade, é o que organiza tudo. Já para Giddens, o risco é mais uma consequência da nossa vida moderna, que nos arranca das nossas certezas e nos deixa numa profunda insegurança sobre o nosso lugar no mundo. É isto que ele chamou de insegurança ontológica. Esta pergunta é a que nos leva mesmo ao fundo da questão, porque não chega a identificar os riscos, certo? É preciso perceber de onde é que eles vêm. E para isso, temos de dar um passo atrás e olhar para os próprios alicerces do pensamento moderno. A raiz de tudo isto, defendem muitos sociólogos, está numa separação, quase um divórcio, que o pensamento ocidental criou entre a sociedade por um lado e a natureza por outro. E esta não é uma divisão qualquer, é uma divisão com consequências gigantescas. O modelo que deu forma ao nosso mundo moderno assenta basicamente nestes 4 pilares. É um sistema capitalista, com raízes coloniais, patriarcal e talvez o mais importante para a nossa conversa é antropocêntrico. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que coloca o ser humano, o antropos, no centro de tudo, como se fosse o dono do universo, numa relação de domínio total sobre o mundo não humano. Nesta forma de ver o mundo, a natureza deixa de ser vista como um conjunto de ecossistemas vivos com os quais temos uma relação e passa a ser apenas o ambiente. Um pano de fundo, um cenário passivo, basicamente um armazém de recursos à espera de serem explorados pelo único ator que realmente importa nesta história: o ser humano. Esta transformação na nossa cabeça acontece quase como uma receita de 3 passos. Primeiro, pega-se na imensa diversidade do mundo vivo e simplifica-se tudo numa ideia abstrata: a natureza. Depois, essa natureza é reduzida a um mero estoque de recursos e, por fim, esses recursos só passam a ter valor quando podem ser transformados em mercadorias para o chamado homem económico. Agora vamos ver o mais curioso. Como é que esta separação se infiltrou na própria disciplina que estamos a usar para analisar isto tudo? A sociologia. É que a sociologia, para se afirmar como uma ciência séria e autónoma, sentiu que precisava de cortar com tudo o resto. A regra de ouro, especialmente para um sociólogo como Durkheim, era que um facto social só se explica por outro facto social. Ou seja, coisas como o clima, a geografia, os recursos naturais, tudo isso foi posto de lado de forma deliberada. E aqui vemos como os 3 grandes fundadores da sociologia ajudaram, cada um à sua maneira, a cavar este fosso. Para Durkheim, a natureza era estática, por isso não interessava para explicar a mudança social. Para Marx, era matéria-prima, um palco onde se desenrolava o grande drama da luta de classes. E para Weber, com a sua ideia do desencantamento do mundo, a natureza tornou-se apenas um objeto, algo a ser calculado e controlado pela racionalidade moderna, despido de qualquer magia ou valor próprio. E pronto, chegamos ao ponto central. Se juntarmos todas estas peças do puzzle, a sociedade de risco, a grande separação entre a sociedade e a natureza e as próprias raízes da sociologia, o que é que temos? Esta citação resume tudo de uma forma brutalmente honesta.
O que ela nos diz é que o problema não é uma coisa que está a acontecer dentro da nossa sociedade, como se fosse um problema técnico que podemos resolver. Não. O problema é o próprio sistema operativo da nossa sociedade. A crise ambiental é, no fundo, uma crise da própria modernidade. Há aqui uma ironia tremenda. Marx, Durkheim e Weber, eles foram absolutamente brilhantes a prever as crises internas da sociedade industrial. Falaram de revolução, de falta de regras, da jaula de ferro da burocracia. Mas aquilo que eles nunca, mas nunca imaginaram foi que a maior ameaça ao sistema viria exatamente daquela área que eles decidiram excluir da análise, a natureza. E terminamos com esta pergunta, que fica no ar. Se o problema está na forma como pensamos o mundo, nesta separação fundamental entre a humanidade e o ambiente, será que as soluções podem vir de mais tecnologia, mais controlo, mais do mesmo pensamento que nos trouxe até aqui? Ou será que o que é preciso é pensar tudo desde a sua base mais profunda? Fica a reflexão.